Bem-vindos ao podcast Voluntário Peter Pan, episódio 14, com o tema hoje, a mão que estendeu amor e transformou vidas. Obrigado por sua participação no nosso podcast. E hoje a gente traz dois convidados muito especiais, aliás, um convidado e uma convidada. A nossa convidada, ela tem uma vida que se confunde com a criação da própria Associação Peter Pan. É a Olga Freire. E o nosso convidado também hoje, ex-paciente, uma pessoa super conhecida e querida aqui na Associação Peter Pan, que é o Theo. E vamos começar pela Olga, alegria tê-la conosco. Você que é uma das fundadoras, você que é a voluntária, talvez primeira, uma das primeiras a ingressar nesse time que leva tanto cuidado, tanto carinho e acolhimento a esses meninos e meninas. Obrigada, Tarcísio, a todos vocês que estão aí nos filmando. Queremos agradecer a primeira diretora que nos acolheu, a doutora Ana Maria Cavalcante, em nome dos médicos, em nome dos profissionais multidisciplinares, Socorrinha e a Zélia, em nome de todos os voluntários, o Hugo, o Herta, que não está mais entre nós, agradecer aos empresários, ao governo do estado do Ceará, as pessoas que colaboraram de toda sorte, aos funcionários que tocam isso aqui, mas acima de tudo, aquele que tudo provê, que é Deus. Interessante quando a Olga fala dessas pessoas, é pelo entendimento, Theo, que ela tem desde o início daqui. Então ela conhece a essência, o brilho, a raiz, ela é do alicerce de tudo isso. E conosco também o nosso querido Telmo. Telmo, uma alegria imensa tê-lo aqui conosco hoje, dividindo a nossa bancada com a Olga. Bom dia para todos. Alegria imensa, total é minha satisfação estar com vocês nesse podcast. E eu queria primeiramente dizer uma coisa, obrigado, Olga. Obrigada, Theo. Theo, você entra aqui com linfoma, você tinha 10 anos. Qual a tua idade hoje? Hoje vou completar, estou com 39 anos. Nós estamos em 2025, ele entrou aqui com 10, quer dizer que são 29 anos. É a idade da Associação Peter Pan, né? Como foi que você entrou aqui? Como foram esses primeiros dias? Como foi que você ingressou no hospital e começou esse tratamento? Com certa tarde, um dia, eu sentia muitas dores fortes. Era um tumor no fígado? No fígado, isso. E no período eu morava no município de Pajuçara. E de lá no hospital me encaminharam para o Albert Seib. E ao chegar, primeiramente bateram um raio-x e ali viram que pediram um internamento urgente. Fiz uma pequena cirurgia e depois de 6 meses já estava na UTI. Certo? E aí depois de 6 meses foi onde eu comecei todo o processo da quimioterapia. Passou quanto tempo em tratamento? Ao todo, na minha vida, terminei o tratamento, porque quando você passa por todo o processo de quimioterapia, você fica 10 anos na manutenção, né? Terminei quando eu tinha dia 15 de 2008, porque tem as recaídas, certo? Sei. E é onde tem as recaídas, é onde a tendência a medicação vai aumentando e vai ficando mais agressivo. Terminei o tratamento dia 15. Quando te liberaram, tá curado, Telmo, vai pra vida. Pra vida. Quando você tinha? Tava com 22 anos. Aí você conhece a Olga. Olga, quando você viu esse menino ainda novinho, como é que era o jeitinho dele? Parece que não mudou muito não, né? Conta aí como é que foi. Que tu conheceu ele, que tem uma história de que você levou ele para comer, deu um passeio, ele comeu um Big Mac, né? O Telmo, ele cativa as pessoas. Então, um dia a Socorrinha, nossa Socorrinha, assistente que hoje, social. Assistente social, hoje conselheira do Peter Pan, uma das que eu mais respeito, ela disse que tinha um menino que muitas vezes vinha sozinho fazer o tratamento e que era determinado. Vinha lá da Pajuçara sozinho? Ele vinha sozinho. Isso, vinha. Aí nós estávamos já começando um projeto do apadrinhamento, que foi uma ideia da Helena.
E Helena de quê? Helena Vasconcelos. Eu agora me esqueci disso. Aí ela que teve a ideia. Quase. Ainda estávamos A Helena e a Ieda, mas foi a Helena que teve a ideia do apadrinhamento. E o Telmo foi o primeiro apadrinhado. Eu lembro que. O primeiro apadrinhado? Foi. Olha aí, Foi. Telmo. Ele foi o Fez história, Eu né? lembro que eu coloquei o Telmo dentro do meu carro, liguei para uma irmã minha e disse assim: desce que teu afilhado tá chegando aí. Ela disse: o quê, menina? E aí o Telmo conheceu a madrinha dele, que é até hoje. Foi sempre muito pontual e a gente agradece aqui a todos os padrinhos que fizeram a diferença e fazem. E depois nós vamos comer um sanduíche. Claro que tinha que ser o McDonald's, apesar de que a gente não tinha nem começado o McDonald's feliz aí. É mesmo, ainda não tinha. Olha, é interessante que o nosso podcast, ele quer apresentar o voluntário sob o ponto de vista do paciente ou do ex-paciente. E nós estamos falando hoje, a Olga acabou de dar uma informação preciosa, que você foi o primeiro paciente a ser apadrinhado. Olga, conta bem rapidinho como é que eu faço para ser um padrinho da Associação Peter Pan. É assim, Tarcísio, porque todos nós, na nossa casa, na nossa convivência, tivemos alguém perto que teve câncer. Então você sabe que uma quimioterapia, por mais recursos que você tenha, por mais que seja uma família maravilhosa, você sofre. Então imagina uma pessoa que não tem recursos, que às vezes vem só, como foi o caso do Telmo. E aí, esse é você que está nos ouvindo. Essa cesta básica, ela é muito mais do que o alimento que chega na hora pós-quimioterapia. Mas a Associação Peter Pan, ela sempre alinhou a doação da cesta básica com a presença, a pontualidade no tratamento. Então, quando você se determina a ser padrinho, e aí no final a gente diz aqui um telefone que você possa fazer contato, você não está só dando o alimento material. Você está trazendo esperança de vida, porque você está colaborando com um momento decisivo que é aquele pós-quimioterápico. Um momento decisivo, muitas vezes as mães dividem a cesta com outros. E também porque pela pontualidade, pela vontade de receber a cesta, muitas vezes é um dos grandes motivos da criança retornar para cumprir pontualmente, que é decisivo, o seu tratamento de quimioterapia. Olga, como foi que você teve a ideia de criar a Associação Peter Pan? Como foi sua chegada e essa criação? Porque daqui a pouco eu quero fazer uma pergunta a ele, o que é que a associação representa para ele, porque ele, de ex-paciente, tornou-se funcionário, mas antes de ser funcionário daqui, ele fez outras 2 tentativas e que não deu certo. Eu quero que você explique depois como é que você teve a ideia da Associação Peter Pan na sua vida. Olha, eu sempre digo, agora eu estou quase dentro do setembro, e eu digo isso para quem puder raciocinar. De nós mesmos nós não temos nada. Nem as ideias, que muitas vezes nós se arrogora achar que é nossa. Que é nossa, é intuição. O que nós precisamos é estender as mãos. Então, meu a pai, mão que estendeu a mão e transformou o vida. É só isso, é estender a mão estendida, sabe? Meu pai, ele desencarnou com câncer. Então, eu vi que ele tinha condições, não era riquíssimo. Ele tinha a mamãe ali que tinha a Lúcia que cuidava, tinha nós outros, mas o câncer maltrata muito. Então, um dia teve uma criança que estava com um tumor na perna. Eu não morava em Fortaleza, eu morava em Paulo Afonso. E foi assim que eu cheguei, no início de 96, ali por fevereiro, nem sei se não foi janeiro. E eu peguei a criança, um jovenzinho, trouxe aqui e fiquei horrorizada com a emergência. Eu não conseguia nem acessar nada. E aí, quer saber? Com certeza foi algum anjo bom. Eu brinco, aliás, eu não brinco, eu falo muito sério. O nosso mentor é o próprio Alberto Seime. Me desculpe, isso aqui não é nenhuma arrogância, não. É intuição mesmo. E aí eu tive aquela coisa. Se eu for voluntária aqui, porque nós já víamos de um canto que trabalhávamos no voluntariado. De onde? De Paulo Afonso. Nós trabalhávamos com idosos, com crianças de rua e com crianças pobres que ficam no abrigo
o dia inteiro. Quer dizer que você já traz toda essa experiência voluntária, solidária, fraterna, de amor ao próximo de Paulo Afonso. Na verdade, eu já tinha descoberto, antes, quando nós vamos fazer o bem, que a gente pensa que vai fazer o bem, é o bem que faz bem na vida da gente e de quem está ao nosso redor. Então é isso, foi intuição, foi Deus. Na verdade, e se eu for lá ser voluntária, eu vou conhecer as pessoas, eu vou ter acesso, para da próxima vez que eu precisar. E isso aconteceu, tanto, até hoje, eu recebo telefonema. E aí, gente, quando eu recebo telefonema para adulto, meu coração fica partido, porque realmente é terrível, não tem como resolver. Criança não. Theo, ela disse que o câncer maltrata. Maltratou muito você? Como maltratou, viu? Ele é uma doença que não é fácil. Cada dia você tem que superar. Mas só que através do acolhimento da Associação Peter Pan, ele me deu mais força, certo? Para enfrentar o desafio cada dia. Porque a doença já é difícil. E o principal, você não ter aquele apoio que precisa, que foi aonde a Peter Pan chegou na minha vida. Chegou, abraçou, acolheu. E aí foi a Peter Pan me ajudou a superar a doença. O acolhimento da Associação Peter Pan era medicação, né? Medicação, amor. Amor, né? Carinho. Quer dizer, não são só os médicos, os protocolos e os remédios, é o afeto que você recebe aqui. Os médicos ajudam, faz a parte dele, o trabalho, mas o tratamento desse, ele precisa ter aquela motivação, uma injeçãozinha na pessoa. Para cada dia a pessoa botar na mente e dizer assim, eu vou conseguir vencer, eu vou conseguir superar a doença. O que são os voluntários, o que eles representam na sua vida e na vida de todos os que estão em tratamento? Os voluntários para mim foi muito importante na minha vida, porque chegava, brincava comigo, me ensinava. Como era a Olga voluntária, lembra? Me lembro. A Olga, ela continua o jeitinho dela, como uma... Ouvindo, parava, olhava nos olhos, observava. Dizia palavras bonitas, de esperança. Conforto. E até hoje a Olga é essa pessoa maravilhosa que ela encanta com a forma do carisma dela. Olga, você é voluntária. Acima de tudo, qual é o papel do voluntário na vida, na esperança, sabe, no brilho nos olhos daqueles que estão em tratamento? Sim. Desculpa, eu vou falar aqui da OMS, Organização Mundial de Saúde, que quando nós começamos, nós descobrimos que a OMS já tinha detectado que a alegria, a proteção, a segurança, que o voluntário, aquele amor, vamos falar do amor, traz consigo, ele é remédio transcendente e indispensável ao processo de cura. Agora, eu queria falar aqui do trabalho transcendente do voluntário. Vamos lá. Atenção. Podcast Voluntário Peter Pan. Curta, compartilhe, comente, compartilhe e ative o sininho para receber novos episódios. Nós estamos falando agora com uma pessoa que conhece a importância, que sabe porque vivenciou em 29 anos a essência do que é ser voluntário. O que é ser voluntário? A questão transcendental da presença dele diante de alguém. Na caridade, que é uma palavra que hoje ficou mais não entendida, vamos falar no bem. É no bem, na caridade, que nós devemos procurar. Olha aí. Não estou falando da gente chegar e transformar algum lugar no mundo. Eu estou falando do mundo interior. Nós devemos procurar, fazendo bem, a paz no coração, paz no coração, quem não quer? Contentamento da alma e remédio para as aflições. Há um livro que eu não vou me permitir aqui falar, porque o Peter Pan não tem caráter religioso. Então, se você colocar no Google, a caridade, ou bem, é a chave do céu que você tem na sua mão. Olha aí. Isso não é pieguismo. Então, assim... Ser voluntário é trabalhar com isso. Né? Ser voluntário é você ser voluntário.
vou falar, ser voluntário, trazendo a Associação Peter Pan. A Associação Peter Pan, ela tem duas grandes e transcendentes construções. Uma é material, você vê, é o tijolo, é o que nós somos aqui, na verdade. Esse tijolo, ele foi tão decisivo que transformou a história do câncer infanto-juvenil no Ceará. Ele foi tão decisivo que impacta até os médicos mais bambambãs, quando eles se deparam com a atitude dos voluntários e como eles conseguiram transformar a história. Porque não é possível, o câncer é uma das doenças que requerem mais, é terciário. E você transformar essa história, construir na parte de atenção integral, começando com o diagnóstico precoce, passando por uma internação, construindo um hospital, trazendo amor e fazendo a diferença, isso faz toda a diferença no âmbito hospitalar, no âmbito do tratamento propriamente dito. É o remédio. O remédio da quimioterapia e o remédio do abraço, da alegria que transforma. É o transcendental. É o transcendental que eu vou contar uma historinha aqui, bem mostra isso aí. Mas tem um outro aspecto, que também eu sempre tenho dito que faz parte do propósito da alma da Associação Peter Pan. É a construção do homem novo. Porque aqui a gente fala do mundo novo. Esse homem novo, que nós todos temos, mais em nós, Tarcísio, o egoísmo, a vaidade. Durante o tempo todo, 28 anos que eu fiquei assim, à frente mesmo da Associação Peter Pan, o maior dragão que eu via era eu mesmo. Era a minha vaidade. O voluntário, ele não tem rosto. O voluntário, ele não tem rosto, ele tem atitude. E quando você se depara com isso aí, você vê que você construiu, não você, não é o eu, é o nós. Juntos, mãos unidas, se constrói o hospital para transformar a história de uma doença terrível e se constrói um homem novo, portas adentro do nosso coração. E essa construção é a mais desafiadora. Um dia, nós havíamos terminado de treinar voluntários para o raio de sol. O raio de sol é o que fica ali no leito de morte. E tem, não sei se ainda tem, tinha um livro que eu chegava e eu via como estava o ambiente e eu colocava, olha, por exemplo, vamos estar aqui o Theo como um paciente vencedor. Depois nós vamos falar porque não é só vencer. É também enfrentar o desafio da transcendência de sair do mundo material para o mundo espiritual. Então, estava lá, o Theo hoje está sozinho, ele está triste. Então, quando você entra no seu plantão do raio de sol, você já sabe como é que está o ambiente ali, mesmo sem ter visto. E a voluntária, bem jovenzinha, jovem, construindo a alma, né, essa alma nova. A voluntária, ela nunca tinha pisado naquele canto. Estava sentada lendo o livro. Mas ela estava com uma raio de sol. E ela logo no Peter Pan. Porque quando me pediam para bater foto, primeiro eu dizia não para o meu rosto. E ainda digo. E depois, eu digo que é a foto que eu gosto, mas eu estou de costas. Eu digo isso para vocês, sinceramente. Então ela estava sentada ali bem novinha. Ela me contou assim. E ela disse que quando viu aquela criança de 3 ou 4 anos, não mais do que isso, correu, sentou no colo dela e disse, tia, beijou. Eu estava justamente te esperando. Aí vocês que nos ouvem, ele estava esperando o quê? Os olhos verdes, o cabelo bem penteado, a roupa. Eu estava esperando a atitude que nós devemos ter para com o nosso próximo, e essa atitude nos transformará para a vida. Thelmo, foi isso que você viu desde o início do seu tratamento no voluntário, né? Isso. Essa questão transcendental, né? Quer dizer, eu tenho uma medicação, eu tenho uma assistência médica bacana, mas eu tenho esse amor, esse acolhimento. Acontece que o Thelmo, além de receber todo esse carinho, todo esse afeto, o Thelmo depois é chamado a ser funcionário, colaborador da Associação Peter Pan. Conta aí como é que foi tudo isso, que convite foi esse, como foi que você chegou aqui? Cheguei aqui na condição de colaborador, de profissional.
com uma certa noite, que é o Peter Pan, ele, todo ano ele faz uma ceia de Natal, desde 96, para as mães pacientes, certo? Certo. E o Telmo sempre eu vinha a ajudar, certo? A ajudar a distribuir essa ceia para as mães, para as crianças. Ainda não era funcionário? Não era funcionário não, era... Vem ajudar todo ano. Como colaborador, tal, se não remunerado. Aí eu fui, em decorrer há muitos anos, quando eu ainda era de menor ainda, a Peter Pan me prometeu um emprego. Disse que eu vim quando eu completasse 21 anos de idade. É mesmo, tu seria contratado. E aí? Seria contratado. Aí foi certa noite, 2006, dia da ceia de Natal das mães, chegou a hora, mas o seu Tadashi, que era um voluntário, disse... Na tua casa? Não, dentro do hospital. Ah, aqui, né? Hospital. Certo. E aí? E disse que ia assinar minha carteira. Primeiro eu não acreditei. Não acreditei. Eu fiquei muito emocionado e mandou também minha carteira, a Peter Pan. Já tinha trabalhado no outro canto? Tinha. Né? Trabalhar onde? Onde foi que você trabalhou antes daqui? Eu trabalhava no mercantil, só tinha experiência no mercantil. Certo. E fui em feirante também. Feirante, né? Já fiz um pouco de cada coisa na vida, né? Aí o Tadashi e a Olga, opa, traga a sua carteirinha. E aí? Foi dia 26, mas ao chegar no Peter Pan, era que aquele mandou eu voltar dia 28. Dia 28. Já para trabalhar. A Sandra e a Olga foi que fizeram a entrevista comigo. Como é que foi essa entrevista, Olga? Nós tínhamos ido até Água Verde, tínhamos constatado que o Theo estava no subemprego. Subemprego mesmo, sabe? Morando na casa do pai, mas recebendo pouco mais do que nada. Aí voltamos, procuramos 2 ou 3 empresários, na verdade 3 empresários, mas nenhum deles se dispôs mesmo a entregar. Aí quando nós vimos que a dificuldade era muito grande e que estava justamente porque nós não fugimos... E ele precisava, né, da autoestima, levar-se de um trabalho. Ele precisava tanto que quem conheceu o Theo lá em Água Verde não reconhece o Theo, a segurança, a disposição ele sempre teve. Mas assim, a capacidade, né, a capacidade dele de ser o que ele era, estava dentro dele, mas que o mundo não estava dando condição. Desbordou quando... Não estava dando condição. E olha, eu vou contar uma história que o Theo não sabe. Atenção, Theo. Atenção você que está nos assistindo. Agradecer em nome de todos aqueles que nos ajudam, por causa dessa história que eu lembrei agora, a Receita Federal, que recém fez do Nova Carreta. A todos vocês que falam. Foi agora há pouco. Nós estamos em abril, gravando agora em abril. Isso foi em março, né? Foi final de março. Teve mais uma carreta da Receita Federal com produtos que são apreendidos e que o recurso vem para a associação. E o Irã era um voluntário que também era conselheiro. E ele estava, na primeira carreta, o Irã coordenou. E o Theo tinha recém sido assinado a carteira dele. Ele estava ali no cantinho dele, ele era muito, muito tímido. Você não reconhece o Theo. Aí eu disse, outra inspiração. Não foi eu. Irã, eu estou precisando, tem tempo que eu procuro o Theo, não estou achando. Me faça um favor, chama o Theo para mim, mas não diga só Theo, não, diga funcionário Theo. Olha aí, funcionário Theo. Atenção, funcionário Theo. Nós estamos aqui na recepção, a sua presença aqui é indispensável, estamos precisando de você. O Theo veio, o Theo hoje. Aquela timidez, aquele... desapareceu, ele chegou ali como realmente ele era. E ou ele vinha a ser a pessoa ativa, a carreta, que nós já recebemos muito, os bazares da Receita Federal. Sem o Theo, pergunte a Rosângela, não seriam os mesmos. Parabéns, Theo. Theo, me fala então do bazar, dessas carretas, o que é que você faz? Porque agora chamou a atenção a importância que essa carreta teve no desbordar desse cara que sempre estava contigo. Só não tinha tido a oportunidade de brilhar, né? Fala aí dessas as carretas, o bazar. Peter Pan, ela recebe a carreta, fica mais ou menos uns 20 dias, uma pessoa responsável, ela viaja, que dá Peter Pan,
Nessa vez agora foi a Peter Pan, mais 3 entidades lá no Juazeiro do Norte. Em Juazeiro, né? Aí quando ela chega a carreta, as 4 equipes daquelas entidades vão e vem uma equipe de segurança, abre aquela carreta, né? Uhum. E depois que passa pelo processo, desce todas as mercadorias, a pessoa começa a separar todo o material, todo o item, e depois que está todo separado, todo o item, começa a botar os preços, e através daquilo aí é onde começa todo o processo das vendas, que ajuda para todas as entidades, né? Como na sua Peter Pan, né? Você já sentiu assim, puxa vida, eu trabalho nesse movimento, nessa ação, isso gera recursos para a nossa associação, que cresce para melhor acolher isso? Qual é o bem que te faz? Para mim é prazeroso, porque ali eu acho que quando eu estou dormindo, eu acho que é um dever cumprido. Olha aí. Porque assim, eu vi que eu estive do outro lado e agora estou ajudando a contribuir para outras crianças do Peter Pan. Olha aí, Assim, eu poderia... Sim. Gente, nós trabalhamos com um desafio de saúde. Um slogan do Peter Pan, que foi até o Chico da Verbe, ele, na empresa dele, que nos ajudaram muito Chico aqui Gualbernei. também, Gualbernei. Então ele trouxe um slogan que é de presente o futuro. Não tem presente melhor. Então, mas eu queria refletir aqui sobre a missão. A missão da Associação Peter Pan é elevar o índice de cura e melhorar a qualidade de vida. São 2 desafios, porque para elevar o índice de cura passa pelo diagnóstico precoce, como nós falamos, pelo tratamento altamente especializado e pela humanização. Então, quando nós falamos de presente e futuro, nós podemos dizer que muitas e inúmeras vezes nós temos um sininho quando o tratamento tem sucesso, que toca lá em cima, mas está aqui o Telmo que representa o presente que foi o futuro. Mas foi porque ele também contribuiu. O grupo multidisciplinar, o grupo médico, é decisivo. O remédio, qualquer um, seja caro ou não, todo remédio é decisivo. Mas o amor também. Então o Telmo é o sucesso. E aqui nós estamos vendo a revelação de uma pessoa que se transformou. E se transformou ao longo desse tempo. Vou contar uma história do Telmo, eu tenho muitas, mas essa, Telmo, foi a que mais me tocou. Eu conheci o Tarcísio, nós conhecemos o Tarcísio, numa noite de Natal, nos corredores da dor. Ainda quando não existia esse hospital, não sei se ele lembra. Nós falamos até em comprar redes. Talvez você não lembre, mas eu não me esqueci. E vi que ele era um voluntário, que nós podemos, ao longo do tempo, vivendo quem era e quem não era, sabe? Então, gente, mas naquela noite, nós vimos a desencarnação. E foi muito difícil, porque a fé em Deus, ela não é para as horas de alegria, principalmente, não é? É para todas as horas, mas principalmente na hora que você entender que o meu reino, como ele disse, não é aqui. Então nós temos que fazer tudo. Mas a morte, como o pessoal fala, eu não gosto porque a morte é só para o corpo físico, o espírito continua livre, aí sim, livre de verdade, é a passagem para o reino verdadeiro. Então, essa conformação, essa certeza que o reino é desse mundo, nós também procuramos levar. E um dia, uma criança, jovem, sozinha, a mãe chegou muito do interior, ela nem conseguia falar, ela chegou já na hora extrema. Ele ficou muito tempo sozinho, Tiago, o nome dele. E os voluntários do Raio de Sol se reuniram ali, os pais vieram e nós abrimos o Evangelho de Jesus. Eu sabia que ele estava ouvindo, porque disseram que ele estava em coma, mas ouvindo mais nada. Mas que, como ele era muito tímido, ele não falava. E tinha uma novela que era Saíde, não sei o quê, que tinha não sei quantas mulheres perto dele que davam massagem nele. E eu criei um código com o Tiago, que era massagear os pés dele. Ele tinha câncer no fígado
E o meu pai desencarnou com câncer no fígado, então eu vi ali meu pai. E aí o meu pai adorava essa massagem no dedo pra frente. E aí eu, Tiago, eu posso pegar no teu pé e fazer uma mensagenzinha? Ele balançou a cabeça, ele nem falava. Então, quando eu cheguei no dia, isso demorou algum tempo, eu chegava, dava a massagem dele, que disseram que ele estava em coma, simplesmente eu cheguei, dei a massagem, ali era um incômodo. Tiago, se você estiver me ouvindo, meu filho, mexe o braço. Ele mexeu o braço. Só eu ali sabia que ele estava me ouvindo e que ele confiava em mim. Então, chamei aí, tinha uma mãe católica, um pai protestante, foi na Bíblia do pai protestante que nós lemos a passagem do meu reino assim. E nós dissemos, Jesus falou que a vida, ela não termina com a morte. Depois, Jesus matou a morte. E ele, que já era um rapazinho, ele ouviu isso. E nós temos certeza absoluta que ele foi logo depois, com a certeza de que estava seguindo para um mundo maior. A gente já está quase terminando e eu gostaria de ler e pedir um comentário da Olga e depois pedir as palavras finais também do nosso querido Theo. Hoje a Associação Peter Pan é referência nacional, premiada e reconhecida, mas para a Olga, o maior prêmio da APP é ver vidas sendo transformadas. Ela resume sua jornada com humildade e gratidão, dizendo: o projeto de Deus precisa da mão do homem. E quando o homem estende a mão, a vida se transforma. Aí ela ajunta dizendo: ser voluntária, para mim, é um presente, uma experiência que deu sentido novo à minha própria vida. Que sentido novo é esse do ser voluntário, Olga? Pedindo a quem está nos ouvindo que venha conhecer o que é o nosso voluntariado, qualificar-se, capacitar-se para sê-lo e transformar vidas. Eu não teria sido igual, porque eu sempre li muito o Evangelho, estudei demais o Evangelho de Jesus, sabe? Mas você estudar é luz que vem do seu interior. Agora, sair, transcender a parte do conteúdo e entrar e vivenciar a prática, a vivência do amor, como fez Jesus. Porque se ele é o nosso modelo e guia, não é que nós estamos com pretensão, que somos pretensiosos, não é isso. Nós estamos com a determinação de segui-lo. Vem. Eu tinha muita coisa para falar, muita. O tempo é pouco. Mas, para falar para vocês que venham, eu vou concluir com uma parábola. Não sei se vocês lembram, mas ele chama a parábola do reino. Ele diz: benditos, passai à direita, benditos de meu Pai. Benditos de meu Pai. Porque eu estava com fome e deste de comer. Eu estava com frio, me agasalhaste. Eu estava doente, fosse me visitar. E aí, na parábola se pergunta: quando foi, Senhor? Quando foi que eu te vi com fome, com frio, hospitalizado? E você foi, e eu fui fazer alguma coisa por você. Todas as vezes que fizestes isso para um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que fizeste. Olha, meus irmãos, eu vou fazer 70 anos assim. A maior pérola da minha vida não foi com meus filhos, não foi com a minha família, com sanguínea, não foi, nem com os meus netinhos, apesar de os amar demais. Foi de olhar para trás e saber que eu pude um pouquinho fazer a diferença na vida de quem sofre. Olhar para trás e saber que eu me venci, porque o voluntariado teve essa transcendência também dentro de mim. Não foi só servir, foi saber que eu me venci. Porque lembra de Jesus? Eu não venci no mundo, ele disse que é o que mais as pessoas querem. Eu venci o mundo. E vencer o mundo é se vencer, é acabar, ou pelo menos brigar com a sua vaidade, com a sua arrogância, com a sua
com seu orgulho, com sua vaidade. Voluntário tem que ser sem rosto. E Jesus está vendo. E o nosso Pai, inclusive dele, que é Deus, vai nos abençoar. Então, venham, porque só assim nós construiremos um mundo novo. E o mundo não deveria ter mais miséria, injustiça, fome, deveria ter solidariedade. E tem, mas precisa ter um pouco mais, principalmente daqueles mais poderosos. Muita paz. Muito obrigado, Olga. E voltando aqui para o Telmo, que hoje em dia ele compartilha a sua história com outras crianças e adolescentes que enfrentam o câncer, deixando uma mensagem de fé e perseverança. Ele diz, o Telmo, nunca abaixem as cabeças. Acreditem que há um Deus maravilhoso que olha por nós. Todos os dias tenham um pensamento positivo. Hoje eu vou vencer. É isso, Telmo? Isso. Pensamento positivo. Na vida, não é só para quem está em tratamento aqui, não. É para o mundo. Ter fé, acreditar que vai vencer. Todo dia é um dia novo, uma página nova que você escreve. Vivemos um dia de cada vez, né? No momento que a gente vai ver, já tem que virar a chave, né? E pensar que todo dia a gente tem um grande Deus maravilhoso olhando para a gente. Esse Deus de que a Olga fala, Isso. maravilhoso, De amor, né? De alegria. Você é essa prova, né? De que acreditando Isso. e com amigos. Comigo a gente consegue vencer, e muita luta. Eu queria também, não deixar passar a oportunidade, queria dizer que eu agradecer ao Peter Pan por tudo que ele fez na minha caminhada e vem fazendo até hoje. De mãos dadas, eu gostaria que você fizesse esse agradecimento à Olga. Então, meu filho, eu esqueci de dizer uma coisa, bem Vai, rápido. diga. Eu comecei a falar. Um dia, à noite, no Natal, eu vi uma mãe que estava para abandonar o tratamento da filha. Ia deixar ela só. E essa mãezinha era muito nova, ela estava desesperada. E eu fiquei muito preocupada. Quando foi no dia seguinte, não foi no Natal, foi no dia 25. Quando foi no dia seguinte, 26 era o dia último, então já era funcionário. Cedinho da manhã, ele tinha que entrar aqui, vamos dizer, 7 horas da manhã. Mas eu fiquei preocupada. 6 horas da manhã eu liguei para cá, para saber se a mulher tinha abandonado a filha. Quem atende o telefone é o Telmo. Telmo, eu te pedir um favor? Telmo vai lá, tal, naquele leito, tal, e vê aquela mãe como é que ela está. Eu já cheguei e já fui. Olha aí. E ela está bem, ela não foi embora. Foi. Parabéns, Telmo. Amém. Você se venceu. Amém. Não foi só o câncer que você matou. Você se venceu, foi como ser humano. Continue, meu filho. Amém. Deus lhe abençoe. Muito obrigado, Olga, por suas palavras tão inspiradoras, sabe? Tão cheias de esperança para todos nós que estamos na vida. Essa vida é um grande hospital e a gente está aqui para aprender, para curar as nossas almas por meio do amor. Obrigado também, Telmo, por sua história tão bela, sabe? Um abraço lá no nosso Nicolas, tá bom? Palmeirense, né? Palmeirense. Olga, você tem 70 anos, mas está nova. Está nova ainda porque o amor não deixa envelhecer. E você o conhece. E você que está nos assistindo, muitíssimo obrigado. Gostou do vídeo? Curte, comente, compartilhe, ativa o sininho para receber novos episódios. E venha ser voluntário do Peter Pan. E venha ser voluntário do Peter Pan. Venha ser voluntário do Peter Pan. Venha ser voluntário do Peter Pan. Olga, venha. Venha ser voluntário Venha ser do Peter Pan. voluntário Você do pode ser Peter um Pan. voluntário externo. E não só ser voluntário, trazer outros. Muito bem, esse aqui foi o podcast Voluntário Peter Pan, segunda temporada, episódio 14, cujo tema hoje foi A Mão que Estendeu Amor e Transformou Vidas. Muito obrigado por sua assistência, por sua presença em nossas vidas e até o próximo episódio. Gratidão a Deus.